Olá, meus amigos, por cá é o Nascimento, e atendendo ao convite do amigo André, hoje eu me faço junto a todos para tratar um pouquinho a respeito do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, entre os itens 1 a 5, que tem por título Ajuda-te que o céu te ajudará. Em instante de grandes transformações, por assim dizer, notadamente do pensamento, faz necessário entendermos que dispomos de uma grande ferramenta. Essa ferramenta é sobremaneira importante para a nossa busca do atendimento das reais necessidades que temos, e também para que, por via desse instrumento, por via dessa ferramenta, as claridades celestes possam de alguma sorte aclarar nossa vida, possa de alguma sorte nos ajudar, desde que nos ajudemos. Então, meus irmãos, quando falamos de ajuda-te que o céu te ajudará, não podemos deixar, em hipótese alguma, de entendermos que existe a disponibilidade celeste, aqui entendido como a providência divina, como a ajuda do nosso Deus, Pai Criador, também por via dos nossos irmãos, dos nossos espíritos superiores, aqueles que são simpáticos a todos nós, para que, percebendo a nossa necessidade, acorram em nosso socorro. Mas essa ajuda, essa possível ajuda, depende de uma provável autoajuda. A ajuda que o céu te ajudará, para além de qualquer outra coisa, deixa claro que dispomos de um conjunto gigantesco de oportunidades e de possibilidades em nosso favor, desde que também estejamos a nosso favor, também nos manifestemos a nosso favor. As ações que empreendemos em busca de melhorar as coisas também devem nos melhorar. As ações que empreendemos para resolver coisas também devem resolver a nós mesmos. E por que eu falo de ações? Porque subjaz a ação o nosso pensamento. E o que seria a prece, aquela prece que é tratada no capítulo 25, 26, 27 e 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, o tema prece, o tema reza, o tema oração, literalmente encerra o Evangelho segundo o Espiritismo. E por que falar de pensamento quando falamos de prece? O que há de importante no pensamento, no tema ajuda-te que o céu te ajudará? Simples, meus irmãos. O pensamento subjaz à ação humana. Não vamos agir arrazoadamente sem um pensamento arrazoado. E o que seria a prece, para além de um pensamento? Pensamento na forma de rogativa, pensamento na forma de louvor, pensamento na forma de introspecção, pensamento na forma de agradecimento. Quando dizemos que ajuda-te, que o céu te ajudará, abre, vamos por assim dizer, o quatrivium que encerra o Evangelho segundo o Espiritismo, fica muito claro que a prece, para além de mero instrumento de auxílio, é o auxílio per si. Os Espíritos dirão que a prece nos liga diretamente ao nosso Deus, Pai e Criador. Os Espíritos dirão que a prece
enquanto manifestação do nosso coração, enquanto manifestação do nosso real pensamento, é muito mais importante que qualquer joguete de palavras que venhamos a nos submeter, principalmente aquelas mecânicas que nada leva, de fato, de verdade, a nosso respeito quando nos fazemos diante de Deus. Os espíritos dirão que nós somos uma espécie de usina de força, que o nosso pensamento está a irradiar permanentemente. Mas para além de irradiarmos meros pensamentos, nos transportamos em nosso pensamento. Quando pensamos, nos fazemos um pensamento. O pensamento, enquanto atributo, nos distingue de todas as demais espécies, de todos os demais entes da criação. E por que isso importa? Porque se a prece é um pensamento que fazemos diante de Deus, se o pensamento é o móvel das ações que praticamos, e se para Deus mais importam as ações e a honestidade dos nossos pensamentos que qualquer joguete de palavras, pensamento equilibrado, prece equilibrada. Prece equilibrada, julgamento equilibrado. Que julgamento? Severino Celestino vai nos dizer de maneira interessantíssima que na raiz, por assim dizer, etimológica hebraica, a palavra prece significa uma espécie de autojulgamento. Quando nos fazemos diante de Deus, lembra dos Espíritos? Não é apenas o pensamento, nós nos transportamos por via do pensamento a Deus, nos transportamos em nossa inteireza. Nos fazemos diante de Deus em nossa inteireza, com todo o nosso conhecimento, com todos os nossos vícios, com todas as nossas virtudes, com todas as nossas necessidades. Nos fazemos diante de Deus dessa forma. E diante de Deus nos julgamos. É como se existisse uma imaginária balança em que nos colocamos de um lado, com o nosso merecimento, com quem somos de fato. E do outro lado, colocamos as necessidades que temos por intenção, ao rogarmos a Deus, sanar. E nesse auto-julgamento, contamos sempre com a soberana bondade de nosso Deus Pai Criador. Mas não podemos esquecer, meus irmãos, nesse julgamento, não podemos conjugar bondade sem conjugar soberana justiça. Quando estamos lá nos atributos de Deus, questão número 13 de O Livro dos Espíritos, percebemos que a soberana justiça e bondade estão juntas. Segue-se a elas a infinita misericórdia. E é aí que entra a nossa honestidade quando nos fazemos diante de Deus, a nossa honestidade de propósito, para termos um julgamento justo. Porque, em última análise, quem nos julgará seremos nós mesmos. Deus tratou de se inscrever em nossa consciência na forma de leis. Entretanto, por força do arbítrio que Ele nos concedeu, por força da razão que Ele nos concedeu, por força do pensamento que Ele nos concedeu, por força da vida moral a qual Ele nos habilitou, somos nós que nos julgamos. E quando nos julgamos com sinceridade, jamais nos concederemos, por justiça, o que não merecemos. E quando nos julgamos com sinceridade, jamais não nos concederemos, por bondade, o que já merecemos. E quando nos julgamos com sinceridade, jamais nos
desfrutaremos, por misericórdia, novas oportunidades. Aquelas em que podemos admitir os equívocos, expiar situações e reparar erros. Parar erros. É essa prece manifesta de fato e de verdade na forma de ações, que é a verdadeira autoajuda que podemos nos conceder. E dessa autoajuda, lembra? Ajuda-te. Desfrutaremos de uma gigantesca ajuda da providência divina. Lembra que o céu te ajudará. Quando nos fazemos através de prece sincera, junto, diante do nosso Deus, como diria Tomás de Aquino, realizamos uma espécie de tríade da confissão. A confissão da necessidade. Quando reconhecemos diante de Deus que necessitamos de algo. A confissão da submissão. Quando reconhecemos, para além das nossas necessidades, reconhecemos que, sim, aceitamos nos submeter às leis desse Deus. Lembra Jesus? Nos submetemos porque cremos que em Cristo o jugo é suave, o fardo é leve. E por último, a confissão de fé. Fé que manifestaremos na forma de ações. Lembra? A prece, que muitos chamam de prece, o Pai Nosso, outros chamam a prece que Jesus nos ensinou, outros dirão a oração dominical. Claramente Jesus dirá: e perdoa à medida em que perdoamos aos que nos ofenderam. Prece nenhuma jamais será maior exatamente que o exercício do perdão. E quando nos fazemos diante de Deus, confessamos nossa necessidade, confessamos nossa submissão, confessamos nossa fé, na esperança de que Ele nos perdoe. Após aquele julgamento, lembra que eu citei do Severino Celestino, que nós mesmos fazemos. Ajuda-te que o céu te ajudará, para além de qualquer outra coisa. É uma frase consoladora, meus irmãos. É uma frase que nos permite entender, assimilar, que as bênçãos que nos aguardam só dependem de nós. As bênçãos da ajuda só dependem que nos ajudemos. As bênçãos da benevolência de Deus para conosco depende apenas da nossa benevolência para com o próximo. A bênção da indulgência de Deus para conosco depende apenas da indulgência nossa para com o próximo. A bênção do perdão de Deus para nós depende da forma com que nós procedemos para com o próximo. A doutrina espírita acolhe, consola, orienta. Ela dá os 3 primeiros passos para que nos sintamos à vontade de caminharmos o resto do caminho por conta própria. E o resto desse caminho dá-se-á quando nós admitirmos os nossos equívocos, nos perdoarmos desses equívocos, perdoarmos o próximo que cometeram também esses equívocos para conosco,
quando nós aceitarmos a expiação e quando nós pedirmos a Deus que nos oportunize reparar o passado. Observe que não é desfazer o passado, é repará-lo. Porque importa saber que mesmo os equívocos têm seu valor. O seu valor quando nos mostra que se nos fez mal, faz aos outros. Porque insistimos em fazê-los. Se doeu em nós, dói nos outros. Porque insistimos em magoar. Se desesperou a nós, desespera os outros. Porque insistirmos em desesperançar. Ajuda-te que o céu te ajudará. É reconfortante, é consolador. Um amigo costuma me dizer que as bênçãos que o céu dispõe para todos nós é uma fogueira gigante de luz abrasadora. Porém, o responsável por acender essa fogueira é o gravetinho eu. Esse gravetinho eu tenho que me ajudar. Tenho que insistir em me acender. Tenho que insistir em fazer de mim instrumento capaz de acender aquela fogueira gigante. Não por outro motivo, Jesus diz que nós somos o sal da terra, somos nós que temperamos a terra, a nossa vida. Que a exemplo dele também somos a luz do mundo, que brilha a nossa luz. Também é Jesus que nos alerta que nesse mundo teremos dificuldades, teremos desgosto, teremos dores e tantas outras coisas. Mas aí ele diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então quando ele diz tem de bom ânimo e ele venceu o mundo, ele quer dizer, tenha ânimo, você também pode vencer o mundo. E é esse Jesus que vai dizer que é caminho, é verdade e é vida, e que leva ao Pai. E para encerrar, meus irmãos, o exercício da prece manifesta honestamente, permite a todos nós entendermos e não nos afastarmos dos 3 elementos fundamentais para a nossa vida espiritual, para a nossa vida moral, que é a fé no nosso Deus Pai Criador, que é a esperança na promessa daquele que é modelo e guia de todos nós, que é luz do mundo, que é príncipe da paz, que é caminho, é verdade e é vida. Nosso Mestre Jesus. E acima de qualquer coisa, num plano ainda de expiações e prova como o nosso, o exercício do amor ao próximo. O exercício da caridade àquele que caminha conosco. Aquele que, por mais difícil que seja, é arrimo de cada um de nós. Quando entendermos isso, obraremos a obra que nos ajuda. E ao nos ajudarmos, o céu nos ajudará. É tempo de manter a esperança, manter a fé e manter a caridade. É tempo de inteligirmos coisas boas, ouvindo coisas boas, lendo coisas boas, conversando coisas boas, assistindo coisas boas, para podermos pensar coisas boas, para estabelecermos a razão diante da realidade que se nos apresenta, para que não habite em nós desespero, para que não habite em nós decepção, para que a dor não perdure em nossos corações endurecidos, para que a mágoa não habite em nosso íntimo, pois somente assim, meus irmãos, seremos capazes de receber as claridades abrasadoras do céu,
a ajuda do céu, a ajuda da providência divina, quando formos capazes de entender e, acima de tudo, de obrar a obra que nos ajuda e nos habilita a sermos ajudados pelo céu. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que Ele faça brilhar a sua face sobre nós e tenha misericórdia de cada um de nós. Que Ele para nós volte a sua face e nos conceda a paz. Obrigado pela atenção. Que assim seja.